Oi, bem-vindo à La Gringa, eu sou a Paloma e pensei que hoje a gente poderia conversar rapidinho sobre os estereótipos e os rótulos que a gente recebe sendo mulher brasileira que mora fora. Se você que está escutando ou me vendo é uma mulher brasileira e imigrante, você deve ter passado, escutado de alguém que passou por uma situação de preconceito por ser uma mulher latina brasileira. E se você é homem e você nunca passou por isso, talvez esse episódio seja legal pra você ficar mais atento e, se você por acaso vê uma amiga, uma conhecida brasileira passando por uma situação dessa, fazer alguma coisa a respeito. Ao longo desses 6 anos que eu moro aqui, nos Estados Unidos, eu passei por algumas situações em relação a esse tema. E a primeira foi bem no comecinho, eu tava aqui algumas semanas só, e tava morando com a minha primeira host family. E eu lembro de um dia, um cara ter aparecido lá na casa deles pra cuidar do jardim. Apareceu com essas vans, assim, de companhia de jardinagem, pra cuidar do jardim. E aí, por algum motivo, eu tava lá fora, acho que eu tava brincando com as crianças. E aí, esse cara se aproximou, tipo, começou a conversar, puxar assunto. E aí, ele notou que eu não era de lá e perguntou de onde eu era. Gente, a partir do momento que eu falei pra ele que eu era do Brasil, esse cara abriu um sorriso de orelha a orelha. Mas ele mudou, assim, sabe? Mudou. E aí ele tava com aquele sorriso, aquele gesto, aquelas coisas assim, querendo flertar comigo, mas não de uma forma legal e respeitosa, de uma forma nojenta, sabe? Ele falou assim: "Ah, do Brasil. Ah." Aí, gente, ele falou assim, ó. Ele falou: "Ah, do Brasil. Aham, I see." Aí ele falou assim: "Tá vendo aquela van que tá ele falou assim: "Tá vendo aquela van que tá estacionada aqui fora? É minha. E eu sou o dono da empresa. Tá vendo que tá escrito? Eu sou o dono da empresa. E eu tenho papéis. Eu tenho documentos. Se você quiser sair pra se divertir uma noite, avisa." E me deu um cartão dele, puxou um cartão dele e me deu. Foi uma situação nojenta, porque, eh, se você já passou por a situação, você vai me entender. Você fica com sabe, um nojo, assim, você fala: "Ai, que ridículo", sabe. Então, assim, ele deve ter assumido várias coisas, né. Eu percebi ali que ele assumiu várias coisas só pelo fato de eu ter dito que eu era do Brasil. E conversando com outras meninas, outras mulheres, tem milhares de outras histórias de pessoas assumindo quem você é antes mesmo de te conhecer. Claro que a gente sabe que a gente vai ter aí vários estereótipos e rótulos, e vocês podem escrever aí os que eu não mencionar, mas o que me vem assim na cabeça bem rápido é aquela coisa que a mulher latina, né, não só a mulher brasileira, mas a mulher latina é uma mulher mais fácil, porque é uma mulher que tá no país pra conseguir os documentos. Então uma mulher fácil, uma mulher que, como ela tá ali atrás de conseguir de repente uma cidadania, um documento, ela vai facilmente ficar com o primeiro cara que pode prover isso pra ela, que pode dar isso pra ela. Outra coisa, de repente, é que ela é muito sexualizada, né, muito sexualizada. Tem muito essa coisa do estereótipo do corpo também, que a mulher latina, a mulher brasileira, né, tem um corpo assim e tal e tal. E falar sobre essas coisas tá me lembrando aquela música da Rita Lee, né, que ela fala assim, que nem toda, feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Não sei se podia ter falado isso aqui, qualquer coisa depois a gente corta. E eu acho que um outro estereótipo que eu vejo muito também, é que a mulher latina, ela é uma boa candidata para o casamento, porque ela tende a ser mais submissa, ela tende a ser uma boa dona de casa, e ela tem essa coisa da mulher latina ser aquela coisa de família, de respeitar o marido, de ser submissa ao marido e tal. E a gente sabe que essas coisas que a gente tá mencionando aqui não é toda mulher que é desse jeito. O problema com o estereótipo é que não necessariamente ele não exista, mas ele é muito incompleto, porque a gente é muito mais que essas coisas que as pessoas assumem, né, da gente. E ele te limita, o estereótipo te limita muito. Eu passei por algumas experiências em que eu meio que tive que provar que não sou tal estereótipo, sabe? Tal estereótipo não é quem eu sou. Enfim, várias coisas vindo aqui na minha cabeça, de coisas que eu passei. Outra coisa que eu tô lembrando agora, é que a Dan mencionou em algum dos episódios, não lembro qual, mas ela mencionou, uns trabalhadores na obra também, mexendo com ela.
um dia ela estava passando e eles mexeram com ela e tal. Aí eu fico pensando: "Gente, que saco". Se fosse uma mulher que não aparentasse ser latina, eu tenho certeza que aqueles caras não teriam mexido com a Dan do jeito que eles mexeram. Então, essa é outra coisa muito triste, assim, do estereótipo de ser latina, de ser brasileira. É que os caras acham que a gente é fácil e de que a gente gosta de quando eles mexem com a gente, sabe, na rua. E que triste, né, que triste, que nojento que essas pessoas pensem desse jeito. Claro, de novo, não vai ser todo mundo que vai pensar isso da gente, mas infelizmente acontece ainda muito. Outra experiência que eu passei, quando eu namorava o meu marido, a gente começou a namorar à distância, e aí a gente finalmente se encontrou pessoalmente. A gente, na verdade, conversava à distância, não namorava ainda, mas aí a gente se encontrou pessoalmente. Quando a gente se encontrou pessoalmente, eu fui pra cidade dele pra gente se conhecer. E aí, meses depois, ou até anos depois, não sei, ele me contou que teve uma pessoa que perguntou pra ele se ele tinha pago pelo os meus pelo meu voo, quando eu fui conhecer ele, se eu tinha feito ele pagar pelos meus voos, pelos gastos daquela viagem e tal. A gente sabe que isso foi um caso também de mente limitada, uma pessoa preconceituosa, de que eles devem ter assumido que eu sou brasileira, era brasileira, e que eu estava provavelmente tirando vantagem dele, e financeiramente ou, sabe, alguma coisa assim. Pensando agora também, chega uma hora que meio que cansa, sabe, tipo, cansa. Eu acho que no começo eu era mais encanada com essa coisa, tipo assim: "Ah, mas eu não sou assim". Mas aí também eu acho que vem a maturidade, vem uns anos de experiência morando fora, você fala: "Ai, quer saber? Pensa o que você quiser pensar, porque o que você pensa, eh, fala mais sobre o que tá na sua cabeça do que sobre mim, do que sobre a minha vida, quem eu sou como ser humano por dentro". Outra história rapidinha de uma conhecida minha, foi que ela começou a namorar um estadunidense, e aí ela foi conhecer os amigos dessa pessoa. E aí, um desses amigos chegou pra ela num momento que ela não estava perto do namorado dela na época. Daí o cara chegou nela e falou: "Oi, prazer, eu sou fulano, prazer". Daí ele perguntou pra ela assim, direto: "Você assiste o 90 Day Fiancé? Você assiste muito o 90 Dias pra Casar?". Eu acho que é assim que chama, que é um show, né, de TV que é sobre casais interculturais. Normalmente é uma pessoa dos Estados Unidos que tá namorando ou tá noiva de uma pessoa de fora, e aí essa pessoa vem num visto de noivo, a pessoa tem 90 dias pra casar, acho que é isso. Não sei exatamente qual é a ideia desse programa. Claro, tem casais nesse programa que você fica assim, sabe, você fala: tá estranho", mas tem muito casal também que realmente se ama, que realmente tá junto, porque se ama, porque se gosta. E aí baseado, né, no que a gente vê nesse programa, que realmente de fato tem muita pessoa que vem no interesse de só conseguir um documento, que não tá nem aí para o parceiro, que não ama a pessoa, no histórico e na fama que esse programa de TV tem, a gente já entendeu que ele estava assumindo que ela poderia ser uma dessas pessoas do programa, de que de repente poderia estar com um amigo dele só por interesse. Então assim, que triste, né, eu consigo só sentir pena mesmo de pessoas que têm esses preconceitos, porque isso limita tanto essas pessoas de conhecer pessoas legais, conhecer outras culturas. Essas pessoas só não estão abertas, não adianta. Pessoas que são preconceituosas e por mais que você seja uma pessoa trabalhadora, que você estude, que você vai de repente para um college, que você faça uma faculdade fora do Brasil, que você sabe, você pode fazer tudo. Tem pessoa que realmente tem uma limitação neuronal. E ela, enfim, tem gente que é assim. E pra finalizar rapidinho, que orgulho, sabe, na verdade, pensando em tudo isso, né, do lado negativo que tem, e aí trazendo um pouco do lado positivo pra gente finalizar legal, que orgulho de ser quem a gente é. Que orgulho das raízes que a gente tem, de ter vindo de onde a gente veio. Eu me sinto muito, muito sortuda, eu falo isso direto, eu me sinto muito sortuda de ter nascido no Brasil. Que bom que eu não nasci aqui, que bom que eu não nasci em outro lugar, que bom que eu nasci no Brasil. E que eu sou do jeito que eu sou, que eu tenho a personalidade que eu tenho as referências culturais que eu tenho, por causa de onde eu nasci e de onde eu cresci. Tem tanta coisa bonita da nossa cultura, da nossa personalidade como pessoas brasileiras, essa coisa
de ser acolhedor e tá ali para o seu amigo, de poder ser uma pessoa que a gente conta, de ter esse calor brasileiro, de ter essa facilidade de se abrir como ser humano, e nem não são todas as culturas que têm isso, né. Enfim, estereótipos vão sempre existir, os rótulos vão sempre existir, e tem coisas que não estão ali no nosso controle, mas se a gente passar por alguma situação que tá ali no nosso controle de se impor e de exigir o respeito que a gente merece, que a gente se imponha e exija o respeito que a gente merece. O fato da gente estar morando num país estrangeiro, deixando, sabe, passando tanto tempo sem rever família, sem rever amigos, poucas pessoas que têm essa, não vou falar coragem, mas essa determinação eu acho que é a palavra mais próxima, assim, do, né, dessa experiência de ser imigrante. Você tem que ter uma determinação e uma força para reconstruir mesmo a ideia do seu lar, da onde é minha casa, onde eu me sinto em casa, onde é o meu lar, e você construir isso para você, não importa onde você estiver. E isso é algo muito valioso, que uma pessoa que nasce num país e nunca sai do país, nunca vai experienciar. Então é isso, temos estereótipos e rótulos, devo ter esquecido de muitos outros, porque eu sei que a lista é muito longa, infelizmente. Mas que a gente possa entender que esses rótulos não falam sobre nós, eles falam sobre as pessoas preconceituosas que pensam que nos conhecem antes de nos conhecer. E que tá tudo bem também a gente não se encaixar nos estereótipos, isso é outra coisa, né. Que nem todo brasileiro sabe sambar, que nem todo brasileiro ama futebol, que nem todo brasileiro sabe uma letra de pagode. Às vezes a gente não sabe, né, às vezes a gente é diferente, e tá tudo bem. São tantas, quem a gente é tem muito mais a ver com a nossa personalidade e a família que a gente cresceu, né, do que o país que você nasceu. Esse é um assunto que seria legal conversar com a Dandarinha. Um beijo, Dé. E quem sabe a gente não, se vocês quiserem, a gente conversa e se aprofunda mais nesse assunto. E me conta se você já passou por alguma situação de estereótipo. Tenho certeza que você ouviu de alguém ou enfim. Nossa, no au pair mesmo, principalmente, né, tem tanta história. Meu Deus. É isso. O episódio de hoje foi esse. A gente volta no próximo domingo com outro bate-papo. Acho que vai ser eu e a Dana a próxima vez. Um beijo, boa semana.